Boa noite, pessoal. Hoje a gente vai tratar das infrações administrativas ambientais. As infrações administrativas ambientais, elas estão previstas na Lei Federal número 9.605 de 1998, é a chamada Lei dos Crimes Ambientais. Então, ela que traz toda a tipificação em matéria de crime ambiental, seja na esfera penal como na esfera administrativa. Nosso objeto de estudo na aula de hoje, então, é estudar a Lei dos Crimes Ambientais dentro da esfera administrativa. Bom, em primeiro lugar, o que são sanções administrativas ambientais? É qualquer atividade que venha a ser considerada lesiva ao meio ambiente, tá? Então, a gente tem então as sanções administrativas, tá? Que elas são previstas na Lei dos Crimes Ambientais, artigos 70 a 76, tá? E nós temos também as sanções penais, que também são regulamentadas nesta Lei dos Crimes Ambientais. Essas sanções administrativas, que estão lá no artigo 70 a 76, a gente tem um decreto que as regulamenta, que é o Decreto Federal 6514, que traz, de uma forma bem ampla, todas as infrações consideradas, todas as práticas consideradas infrativas ao meio ambiente, tá? Todas essas infrações, elas têm uma combinação de uma multa ambiental. Para cada tipo de dano ambiental existe uma penalidade. Por exemplo, subtração de vegetação nativa é um crime ambiental e está previsto também lá no Decreto Federal 6514, assim como está previsto também na Lei dos Crimes Ambientais, tá? Bom, outra coisa que vocês devem saber, quem é o poluidor, tá? Onde se encontra o conceito de poluidor? Poluidor, na legislação, pode ser tanto a pessoa física, qualquer cidadão que venha cometer um crime ambiental, né? Ele vai ser considerado infrator, poluidor, ou uma pessoa jurídica, né? Uma empresa na figura do seu sócio, do seu representante legal. A pessoa jurídica, ela também poderá vir a cometer danos ambientais e também vai ser considerada, conforme a legislação, como infratora, tá? O conceito de poluidor vocês encontram lá na Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, que é a Lei 6.938 de 81, que traz para vocês, no artigo 3º, inciso 4º, conceito de poluidor, quem é o poluidor, tá? Outro aspecto importante da responsabilização em matéria de infração ambiental é que a infração ambiental, ela é apurada em 3 esferas. Na esfera administrativa, na esfera civil e na esfera penal. Ou seja, um único dano ambiental pode resultar na responsabilização perante essas 3 esferas, tá? Isso também está previsto lá no artigo 225, parágrafo 3º da nossa Constituição Federal. Então, que fala então desses 3 tipos de responsabilização. Como isso vai se dar na prática? Por exemplo, alguém que comete um dano ambiental vai sofrer um auto de infração. Esse auto de infração vai ser emitido pela autoridade ambiental competente, no caso, pode ser tanto o município, quanto o estado, quanto a União, dependendo da abrangência do dano e também da competência em matéria de fiscalização ambiental. Essa mesma pessoa, seja ela física ou jurídica, ela também vai responder perante o Ministério Público, né? Vai responder a um processo perante o Ministério Público e também vai ter que reparar o dano ambiental. Isso na esfera civil, por isso que tem a responsabilização também civil, né? Não basta apenas a pessoa pagar uma multa, enfim, que for estipulada tanto no processo penal quanto no processo administrativo. Ela vai ter que fazer o quê? A recuperação do dano ambiental. E essa recuperação do dano ambiental, ela vai se dar na esfera administrativa, né? E na esfera civil também, né? Quando a pessoa tiver que recuperar o meio ambiente que ela mesma degradou. Bom, vocês têm então no primeiro slide, né, que as condutas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas. Então, por isso que fala, então,
dos vários tipos de responsabilização, seja penal ou administrativa, independente da obrigação de reparar os danos causados. O que é considerado, então, infração? Infração é considerada toda ação ou omissão que viola as regras jurídicas de uso, gozo, promoção em proteção e recuperação do meio ambiente. Está previsto também lá na Lei dos Crimes Ambientais. Né? Não é só a prática de fazer algo que venha a degradar o meio ambiente, a omissão também considera-se crime ambiental. Por exemplo, alguém que esteja presenciando uma queimada, né, numa vegetação e não toma nenhuma medida, por exemplo, de fazer com que isso cesse, ou então chamar as autoridades competentes para que venham e cessem esse dano ambiental. Isso também, de certa forma, é omissão, é deixar acontecer sem que nada seja feito, tá? Então, não só a prática de cometer algo, mas a omissão também considera-se, então, uma infração ambiental. E a competência em matéria de infração ambiental, segundo a Constituição Federal, ela é comum dos entes federativos, tá? Tanto o Estado, quanto o município, quanto a União, ambas as esferas federativas, eles podem fazer a fiscalização em matéria ambiental, tá? Isso tudo vai depender aonde for localizado o dano e que tipo de dano, né? Por isso que a lei complementar, a lei 140 de 2011, lá no artigo 7º, 8º e 9º também, ela traz a competência em matéria de fiscalização, né? E vai dizer que prevalece o órgão responsável pelo licenciamento ou autorização de um empreendimento ou atividade, ou seja, tem atividades que elas são passíveis de licenciamento perante o município, outras atividades são passíveis de licenciamento perante o Estado. Vou dar um exemplo para vocês, né? Posto de combustível. Posto de combustível, quem faz o licenciamento ambiental não é o município, enfim, é o Estado. E se esse posto de combustível cometer algum dano ambiental, ele vai responder perante ao Estado, né? Neste caso, então, a FEPAM é que é o órgão fiscalizador daquela atividade, daquele posto, e se ele não estiver de acordo com a legislação e cometer, enfim, algum dano ambiental, ele vai responder perante ao Estado, né? Vamos pensar, por exemplo, um agricultor, né, que tem a sua propriedade no interior do município e venha cometer um dano ambiental, né? Vai lá e faz a subtração de vegetação nativa sem autorização e sem licenciamento do município. Nesse caso, esse agricultor, né, pessoa física, ele vai responder pelo dano ambiental em âmbito municipal. Então, o órgão fiscalizador vai ser o município que vai emitir um auto de infração e, enfim, vai aplicar as penalidades pertinentes em matéria ambiental para a recuperação do dano, tá?